Bom, dando sequência então na nossa afiação, para quem não está habituado a afiar, é recomendável que se conte quantas vezes se passou de um lado para repetir o mesmo número de vezes do outro. Por quê? Para criar uma simetria bilateral, ou seja, para você ter o mesmo padrão de desgaste de um lado e de outro. Tá? Isso é mais importante quanto mais grossa for a lixa, porque quanto mais grossa a lixa, menos ela cede. Tá? Então vamos ver, uma lâmina que estava sem corte nenhum, já começa a apresentar um arremedo de corte. Tá? Então vamos descartar essa lixa mais grossa, vamos passar por uma lixa sem. Para mostrar que qualquer superfície está valendo, vamos usar a de cá então. Tá? Uma dica importante, gente, quem for trabalhar com lâminas maiores, do tipo facão ou facas grandes, o ideal, você pode trabalhar a lâmina toda, não tem problema. Quem tiver mais habilidade para isso, pode fazer. Mas nessas lâminas maiores, principalmente no caso de facões, tem facões aí com 14, 16, 18, 20 polegadas, é você trabalhar por seções. Você trabalha uma seção da lâmina, um terço, um quarto, metade, seja lá o que for mais conveniente, né? E depois trabalha o restante dela. Né? Então, isso aqui vocês estão vendo que eu estou colocando um pouquinho mais de força. Por quê? Porque o couro é menos resiliente que a borracha, então ele aceita isso. Tá? Vamos lá. Você pode fazer mais de um movimento para um lado, depois a mesma quantidade para o outro, ou pode simplesmente ir alternando. Tá? Outra coisa importante, quando for chegando para a ponta, olha como é que o ângulo aqui do meu pulso muda. Tá? Por quê? Porque o ângulo também muda na lâmina. Então, para mim ter um fio certinho até na ponta, aqui olha, eu levanto, eu preciso fazer essa correção. Ah, eu nunca afiei na vida. Tá bom, então faça sem preocupar com isso. Tá? Quem não tiver... E é lógico, se está usando essa técnica é porque não consegue na pedra, não se preocupe muito com isso não, você vai conseguir afiar. Saindo da lixa 100, vamos passar para a lixa 220. Tá? Aqui, eu ainda estou fazendo um desbaste, mas já estou refinando também o padrão de riscamento da lâmina. Né? Aí entra uma questão interessante. Eu tenho sempre que ter fios polidos? Na verdade, como observação pessoal minha, não posso afirmar que funcione 100%. Cada um vai ter que testar em casa. Na minha opinião, aços mais macios, de menor dureza, que normalmente são os aços dessas facas que a gente tem de cozinha, né, essas comerciais comuns, e principalmente aços de facão, se beneficiam mais com acabamento no máximo até lixa 400. Por que isso? Isso é uma hipótese minha, gente. Não estou dizendo que seja verdade. Eu suponho que essa maior durabilidade do fio com um acabamento mais grosseiro se dê porque esses aços normalmente mais macios, mesmo os inox, e via de regra um aço inox sempre vai ter maior resistência à abrasão do que um aço carbono puro, né? Por exemplo, são os aços da série 1000, 1060, 1050, 1070, 1075, 1095, até um aço inox 420 J2, que muita gente diz que é um aço porqueira. Na verdade, não existe isso de aço porqueira. Existe o aço mais bem indicado para melhor aplicação. Mesmo o aço 420 J2 vai apresentar uma resistência à abrasão maior, por exemplo, do que um aço 1095, que tem quase o dobro de carbono que ele, em mesma dureza. Em mesma dureza. Mas por que eu disse que essas lâminas de cozinha podem se beneficiar de um fio acabado, no máximo até uma lixa 400, que é o caso dessa aqui que nós estamos usando, lixa 400. Porque por ser mais macio, um aço macio, entre aspas, ele vai apresentar um desgaste quando for usado em corte. Olha, tá vendo? Ó?
um fio que não cortava absolutamente nada, já está cortando. E qualquer pessoa consegue isso. Vocês viram que é muito rápido. Mas vamos refinar um pouco mais esse fio. Mas como eu estava dizendo, aços mais macios podem se beneficiar desse acabamento em lixas no máximo até 400, porque na verdade esse fio que nós criamos, ele é um microserrilhado, um nanoserrilhado. Então, ao se usar para cortar o que tiver que ser cortado, esse fio vai sofrer desgaste. E como ele tem esse padrão de nanodentes, esses nanodentes vão ser erodidos e vão dar origem a outros dentes um pouco menores do que ele, nesse padrão de erosão, de desgaste. Então esse fio tende a durar um pouco mais do que se esse fio fosse muito polido, porque se ele for muito polido, ele vai desgastar por igual, tendendo a se arredondar ou a aumentar a espessura na borda extrema desse fio. Fios considerados com excelente desempenho, normalmente tem uma espessura lá na borda menor do que 1 micron, né? E como esses aços mais moles têm um padrão de desgaste mais ou menos linear, esse fio tende a arredondar, aumentar a espessura e arredondar. É por isso que eu acho, é uma hipótese, eu não estou afirmando, que esses nossos aços mais moles de facão, de facas de cozinha comuns, né, tem aí dureza até 54, 55 Rockwell C, podem se beneficiar de um acabamento mais grosseiro, ou seja, numa lixa 400, tá? Eu já andei fazendo alguns testes aqui em casa e a diferença é pequena, mas chegou a ser perceptível para mim. Mas aí eu estava prestando atenção, estava sob situação controlada de corte, né? Pode ser que na prática não haja diferença, mas com certeza um fio acabado numa lixa mais grossa vai ser um fio mais agressivo, né? Principalmente para o slice cut, que é o corte realizado puxando, correndo todo o fio da lâmina no que está sendo cortado, tá? Então aqui nós estamos já numa lixa 600, tá? Minha intenção aqui não é deixar isso aqui super afiado, é só para mostrar para as pessoas que é possível fazer, tá? Ó, tá? Então isso para uma pessoa que tem facas cegas em casa já é excelente. Pode ser muito mais, esse fio consegue ficar muito mais afiado que isso, mas isso fica a critério de cada um. Não é minha intenção aqui deixar isso aqui rapando o cabelo e tal. Eu só queria mostrar a técnica e os materiais utilizados para isso. Vamos dar uma paradinha porque já chegou no limite da câmera novamente.